Eu queria fazer um vídeo sobre como existem vários valores masculinos que são extremamente importantes e que são base da sociedade, e que são valores também libertários. Eles seriam absolutamente fundamentais para a gente ter uma sociedade libertária. E por que a esquerda odeia tanto esses valores também? Roda a vinheta. O que me motivou a fazer esse vídeo foi três coisas. Primeiro foi ontem teve um evento, se você tá vendo esse vídeo muito no futuro, tá? Só pra você saber, ontem teve um evento onde o Tarcísio, o governador de São Paulo, talvez você esteja vendo esse vídeo muitos anos na frente, alguma coisa mudou, né? O governador de São Paulo foi privatizar alguma linha de trem ou de metrô, alguma coisa assim, na B3, na Bolsa, e durante o leilão tem um momento de bater o martelo, e ele fez uma escolha. Eu acho que todos nós homens temos esses momentos onde alguma coisa na sua cabeça dá uma caraminholadinha. É aquela parte pequena de genética neandertal que nós, os seres humanos, temos dentro de nós, que vira pra você e fala: Uga! Esse é o momento do Uga! E ele canalizou isso. E ele pegou aquele martelo e ele absolutamente macetou aquele troço de porrada, provavelmente numa tentativa muito enfática de quebrar aquele martelo, porque do que eu entendo teve um outro leilão que ele foi fazer que ele bateu o martelo e quebrou o martelo. E eu acho que alguma coisa na cabeça masculina dele, alguma coisa daquela genética neandertal falou: é isso. Isso é a sua identidade, isso é parte de quem você é. Isso é parte da sua autenticidade. Você vai e você privatiza, e na hora de privatizar um negócio, você quebra o martelo. Por quê? Porque Uga! Isso é quem eu sou. Eu acho que todos os seres humanos têm esse momento onde você encontra alguma coisa que ressoa mais profundamente com você, mas homens vão ter essa coisa muito mais conectada com o seu Uga interno. Ele teve isso. E foi fantástico. Foi maravilhoso de ver. E isso provocou a esquerda num nível muito profundo e íntimo que faz eu ficar curioso. Porque quando você tem as absolutas piores pessoas da sociedade putas com alguma coisa, você olha e fala: vamos prestar mais atenção nisso aqui, porque tem coisas boas aqui, claramente. Uma das piores blogueiras do Brasil, porque eu me recuso a chamar isso aqui de jornalista, Mili Lacombe, foi lá e fez um artigo no UOL de Governador Tarcísio é a erotização da masculinidade em surto. O surtado é ele, não você, né? E aí o Tarcísio tweetou esse vídeo e tudo mais, né? A equipe dele provavelmente, porque imagina ele no Twitter. Ele tweetou isso e a Márcia Tiburi foi lá responder: o seu gesto de descontrole não pega bem ao homem político e apavora no contexto da masculinidade beligerante. A agressividade que rompe de um gesto que poderia ser trivial apavora pelo conteúdo recalcado nele contido. Espancar um objeto é sinal de algo a investigar. Quando você vê duas pessoas dessas ficando putas com esse negócio, você olha e fala: peraí, tem uma boa discussão aqui, claramente. E a boa discussão é como existem esses valores masculinos, que eu quero argumentar são valores libertários também, são profundamente fundamentais para uma sociedade libertária, que a esquerda odeia e precisa destruir. E tem vários, você pode fazer uma lista gigantesca aqui. Mas eu resolvi quebrar em um grupo geral que dá o seguinte. Primeiro de tudo, existem esses estudos que mostram que deficiência em testosterona está ligada com o esquerdismo, caso você não saiba. Eu acho que isso já é senso comum entre a direita e entre liberais e libertários, mas ainda assim é uma coisa boa de relembrar. Não à toa existe o meme do sojado. E isso também valida o anarcomarombismo, a profundidade dessa comunidade, desse valor tão básico pro libertarianismo que eu acho que é o anarcomarombismo, mas isso é outra discussão. Agora, eu acho que a primeira coisa importante aqui é a decisividade e iniciativa. É esperado de nós, homens, que a gente vai e resolva as coisas, que a gente vai e faça, que a gente não fique só... E isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que ela falava: filho, homem tem que ser... Não pode ficar, entendeu? Eu não sei, o que eu vou fazer? Todo mundo odeia isso, para. Entendeu? Tem duas coisas, tem que escolher, escolhe. Vai, foi, bora, puxa. Você precisa fazer isso. O homem que não faz isso, não dá. E isso é uma coisa de individualismo, isso é uma coisa de você entender que a sua vida está sob seu controle, de que escolhas existem, decisões existem, elas podem não ser as melhores, às vezes você está preso entre uma pedra e um lugar duro, às vezes você tem que escolher entre uma coisa ruim e uma coisa ainda pior, mas você reclamar sobre isso não vai mudar porra nenhuma na existência, você vai ter que escolher, te vira. Não fique só passivo esperando a vida acontecer e as pessoas resolverem os problemas para você. Só que essa passividade justamente que a esquerda quer de você.
que comunismo precisa de você, que o Estado precisa de você. Ele precisa que você pare de pensar e de decidir. Ele precisa que você fale, não. Eu entrego. Entendeu? Eu não vou ter nenhuma agência na minha vida, eu não vou tentar fazer essas coisas, não. O Estado que decida, os outros que decidam, o coletivo que decida. Eu, indivíduo, não existo. Eu não tenho essas demandas, essas escolhas e tudo mais. Inclusive, eu decidi alguma coisa, eu ir fazer, eu iniciar algo, pode ser uma opressão, pode ser uma repressão contra alguém, pode ser algo fascista. Então, na verdade, o correto, o valor moral certo é eu ficar esperando, eu ficar passivo, eu pedir desculpa por tudo e deixar os outros construírem ou participar de uma construção, certo? Eu ir lá resolver tá errado. Eu acho que isso é uma coisa muito básica de por que a esquerda odeia esses valores masculinos e como isso é uma coisa libertária. Como isso é uma coisa básica libertária. Sim, vocês vão ter que decidir. A sociedade é construída das decisões de indivíduos. A sociedade é construída das nossas escolhas e das nossas ações sobre as condições que a gente tem e sobre a informação que a gente tem. Se recusar a fazer isso é se recusar a avançar a sociedade. Se recusar a fazer isso é se recusar a funcionar. Vai, resolve. Você é uma pessoa capaz de fazer isso, você é uma pessoa capaz de resolver, de aprender e de ter essas habilidades. Não se recuse a isso, exista. Isso é uma coisa bem randiana também, tipo, mano, exista, faz alguma coisa, vai atrás, não fique só sentado. Outra coisa também que a esquerda tem um grande problema é com essa energia masculina. Porque a Tiburi com o Tarcísio lá, não, porque esse estouro de energia, porque... Cara, é o seguinte, a gente tem isso. A gente tem isso. Esse é o fato. Só que o problema é como canalizar isso. O problema é pra onde isso é levado. Isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que eu aprendi tarde na vida isso. Eu fui aprender isso aos 18, 19. Esse conceito explicitamente. Eu não sabia muito como formalizar isso. Mas eu não sei se foi tarde ou não, e honestamente quem se importa. Que é o conceito de ovelhas, lobos e cães de guarda. Ok? E isso já foi usado, inclusive esse exemplo, por algumas pessoas bem desprezíveis, eu não estou citando elas, eu só estou usando o conceito amplamente, o sheepdog, e como isso é importante. Porque o fato é, existem pessoas que são ovelhas. E aí, você é ovelha em várias coisas. Por mais que você se ache cão de guarda em várias coisas, em algumas coisas você é ovelha, tá? Mas o fato é que muitas pessoas estão passivas na vida delas, muitas vezes não por escolha, muitas vezes é porque, tipo, cara, não tem o que eu fazer. Tem certos problemas que não adianta, eu preciso me preocupar com outras coisas, eu tenho preocupações maiores, eu tenho outras coisas aqui, ou eu não tenho a capacidade de me defender contra isso, ou eu já tô resolvendo mais um monte de coisa, então essas outras coisas aqui não dá pra eu ir, fazer o quê? Tem pessoas que são fracas, que são vulneráveis, às vezes por responsabilidade delas, mas às vezes porque a vida aconteceu, não é nem sempre responsabilidade delas, acho que na maior parte dos casos não é, e o fato é que elas vão ser predadas por lobos. E o que são os lobos? Os lobos são pessoas, muitas vezes homens, que têm essa agressividade num senso positivo, em oposto à passividade, que têm esse desejo de ter as coisas, de alcançar, de fazer, de ser. E elas têm essa energia. Mas não teve pai e mãe, não teve valores na cabeça, não teve uma criação. Ou um monte de trauma merda aconteceu com ela na cabeça que ensinou ela que o que ela tá fazendo é certo. E ela vira um lobo, ela vira um predador. Ela vira alguém cuja vida é viver dos outros, cuja vida é se aproveitar dos outros, seja parasiticamente no sentido de ficar pendurado lá, seja alguma coisa mais ativa, tipo entrar na política, roubar os outros mesmo e querer mandar nos outros porque eles devem me obedecer, tipo uma monarquia meio lobo, um negócio assim, ou porque o cara é destruído da cabeça mesmo, ele não consegue fazer outra coisa, o ímpeto dele, tudo que ele faz é destruir, isso é um lobo, isso acontece, isso existe. Só que se você sabe canalizar essa energia, se você sabe canalizar essa proatividade, essa força que existe dentro das pessoas e tudo mais, você transforma isso, você consegue criar um cão-guarda. Alguém que olha e fala, existem problemas na sociedade, existem pessoas que têm dificuldades, existem coisas que precisam ser resolvidas e existe gente ruim que quer ir lá e quer destruir isso. Sejam criminosos comuns, um assaltante na rua, seja um político, seja um cara explorador num relacionamento dele, um cara que abusa das pessoas ao redor dele, seja lá o que for, essas pessoas existem e alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso e eu vou canalizar essa minha energia, essa minha força, essa minha produtividade em impedir esse cara e proteger as pessoas, em criar coisas que vão ajudar essas pessoas. E isso não por um senso altruísta no sentido randiano, de um dever de sacrifício, de que eu me odeio e eu acho que eu tenho que ir lá e me sacrificar e tudo mais. Não! É por um sentido de eu escolho fazer isso porque isso me faz bem. Quando eu faço esse tipo de coisa, quando eu ajudo, quando eu vou lá, quando eu resolvo problemas, isso
me dá um senso de pertencimento e de utilidade, e eu gosto disso, e vamos lá fazer isso. É muito diferente essas duas motivações, ok? E se você não entendeu isso, sei lá como é que eu poderia explicar honestamente. Mas o ponto é, uma sociedade que tem esses cães de guarda é uma sociedade bem libertária. É uma sociedade que fala, olha, quem deveria resolver os problemas, quem deveria proteger as pessoas é cada um de nós. Talvez deveria uma palavra forte, mas quem tem a capacidade de fazer isso são os indivíduos que escolhem fazer isso e que são promovidos, assim se dizer, para posições maiores onde eles têm capacidade de fazer isso, justamente porque eles conseguem fazer isso bem, porque as pessoas respeitam isso, ao invés deles serem impostos, ao invés deles serem lobos. É assim que a gente resolve os problemas, então vamos fazer isso. Isso é uma sociedade libertária. Celebrar esses valores é extremamente importante, o que também é um jeito extremamente indireto de responder aquela pergunta de, pô, mas como é que uma sociedade libertária se defenderia se algum Estado invadisse? Cara, imagina uma sociedade com esse valor. Uma sociedade onde existe muito profundamente esse valor de nós devemos resolver os problemas. Nós indivíduos, vamos lá, a gente vai lá e resolve, a gente vai lá e protege os outros. E a gente constantemente não só pensa que a gente deveria fazer isso, mas a gente se prepara pra isso. Isso é um valor libertário. Invade essa merda, vai! Não, vem tranquilo. Boa sorte pra você. Imagina o pesadelo que você tá prestes a se jogar dentro ao tentar peitar uma sociedade com um valor desses tão profundo, sabe? Mas percebam que isso é incompatível com uma sociedade socialista, porque uma sociedade que tem isso, que celebra esse valor masculino do cão protetor, de direcionar essa energia pra construir, pra proteger, pra ser uma pessoa boa e positiva e que se levanta quando vê alguma coisa errada, uma sociedade dessa não precisa de um Estado grande. Eu acho que um dos sintomas disso, e não que eu seja membro ou tenha sido, mas eu já fui informado disso, um dos exemplos disso é uma super representação de libertários dentro de Demolês. Isso existe, isso aconteceu uma vez. A gente, se você é um doador do canal, você pode ser aqui no link, tem um link da descrição do Catarse, você pode doar 10, 20 pila por mês lá, quando você quiser. Enfim, a gente faz um hangout com todos os doadores uma vez por mês, às vezes mais, em que a minha ideia é tipo, eu só quero bater papo com vocês. Eu acho isso legal, eu acho isso importante. Eu sempre falo, olha, se eu pudesse juntar todo mundo pra tomar uma, eu faria isso. Como eu não consigo, a gente faz um hangout no Discord e fica batendo papo. E uma vez a gente tava falando por algum motivo de Demolei, alguém tava falando disso e eu falei, cara, você tá falando bastante coisa, né? Tu é, né? E tinha mais 2 pessoas na qual que eram também. Eu falei, cara, isso aqui, tipo, 10, 15% das pessoas que estão aqui, que porra é essa? E sim, existe essa super representação, e um dos valores deles é caridade, é ir lá e ajudar, é ir lá e resolver. Não por um senso de dever altruísta, de você tem que se sacrificar pelos outros, mas eu escolho fazer isso porque eu acho isso bom. É isso que eu gostaria de ver na sociedade, e ao reconhecer que é isso que eu gostaria de ver na sociedade, que eu sou um dos vetores da sociedade, eu entendo que é importante que eu vá e faça isso. Eu preciso viver esses valores que eu tô defendendo. Sabe, eu não sei se eu expliquei isso bem ou não, Demolês, me corrijam depois. Mas uma sociedade que tem isso não precisa do Estado. Uma sociedade que tem isso não vai ficar falando assim, mas o Estado tinha que resolver esse problema. Quando a coisa aconteceu, o que o Estado vai fazer? Os políticos e tudo mais. A gente fala, não, já tem um monte de gente se mobilizando para resolver. Problemas vão existir, mas existem pessoas dedicadas a resolver isso. Vai ficar tudo bem. Então é por isso que é tão fundamental para a esquerda matar esse instinto. Matar esse querer proteger. Matar esse querer ir lá e defender ou resolver. E como que você faz isso? Matando a energia. Matando o instinto básico de ter esse uga dentro de você que quer ir lá fazer as coisas. Então você precisa criminalizar, você precisa vilanizar isso, você precisa falar que quem faz isso é um cara completamente descontrolado, maluco, sendo que isso pode ser mal canalizado. Sim, que é o que eu falei da diferença do lobo e do cão guarda. Se você não aprende a fazer isso, você vira o lobo 100%. Agora, a resposta a isso não é matar o instinto como um todo. Nem tipo, armas. Mas se tiver mais armas, mais pessoas podem cometer crimes. Então pega os bandidos e bota na cadeia. Ou resolve durante o crime mesmo, né? Não sei. Mas isso significa que você tem que tirar as armas? Não, é a mesma coisa. Só que o problema é que esse valor básico é incompatível com a existência de um Estado grande, é incompatível com essa ideia de um novo homem socialista ou uma coisa assim. Então eles precisam atacar qualquer manifestação dessas pra, ponto 3, basicamente matar o teu individualismo. Que é um valor masculino bastante forte, essa autonomia, essa identidade, essa autenticidade do homem. É esperado que a gente seja a gente mesmo, é esperado que a gente não fique...
honra, sinceridade, transparência. Todos esses valores também estão relacionados com a autenticidade. Seja você mesmo, é isso que você é isso que você defende, é aqui que você tá, fica aqui porque é isso que você defende, não vai em algum lugar que não tem nada a ver com seus valores, não fica se submetendo a outros valores só porque você quer se incluir e tudo mais. Se você é isso, você acredita nisso, seja isso aqui. Essa individualidade, essa autenticidade que também é uma independência, isso é uma coisa muito masculina. Eu não tô dizendo que mulheres também não têm, que mulheres não têm isso, mas o homem tem esse ímpeto de às vezes querer dar muga, às vezes fazer umas coisas malucas, às vezes a gente curte uns negócios malucos nossos e a gente curte esses negócios malucos nossos e os outros não entendem. Azar teu, mano, sei lá. E a gente pode canalizar isso pra 1 trilhão de esportes diferentes, pra 1 trilhão de buscas diferentes, de hobbies e de coisas e tudo mais. E perceba que boa parte delas também são coisas que a gente inovou e que a gente ajudou a resolver problemas. Não que só homens façam isso, mas sim, entenderam? O outro termo pra isso, talvez, e eu não sei o termo em português pra isso, é o tinkering. Eu acho que isso entra muito aqui. O tinkering é você gostar de ficar futricando nas coisas. É você gostar de... eu acho isso aqui interessante. Por quê? Porque sim. Cala a boca. Mas por que você quer estudar motor de barco? Porque sim. Me deixa, bicho. Eu quero estudar xadrez porque eu acho legal. Esse negócio... Todas essas coisas malucas que homens adoram se obcecar e entender um monte de coisa complicada pra dentro disso por nenhum motivo razoável. Mas que a gente faz... Isso faz parte do nosso senso de identidade, isso faz parte da nossa autenticidade, de eu quero ser isso, me deixa. Inclusive, uma das coisas que mais pode destruir um homem é quando alguém te nega isso. Ou de alguma forma o cara tá num relacionamento em que a outra pessoa impede ele de ser ele mesmo e começa a tentar forçar alguma outra coisa lá, porque você não deveria... Nossa, não façam isso sob nenhuma hipótese. Isso é uma coisa muito base nossa que leva a esse ímpeto de... querer ser diferente, de querer se destacar, de querer competir. E isso é uma coisa muito libertária também, de querer se destacar, de querer ser ou de querer ter uma proeminência. É uma forma também de conseguir atenção, não tem nada de errado sobre isso. E de querer construir alguma coisa. E é isso que nos diferencia, eu acho, é isso que faz a gente ter orgulho de ser diferente. Uma das coisas mais, eu acho, destrutivas dentro da cabeça de um homem é pensar, eu sou um NPC, eu sou igual a qualquer outro cara, eu sou completamente indiferente, se eu cair morto, entra outro lugar que se foda, eu não sirvo pra nada, não tem nenhum diferencial, não tem nada aqui, eu acho que isso é muito destruidor pra isso. Só que, basicamente, é isso que o socialismo quer que você seja. Basicamente, o socialismo quer que você seja um cara genérico que cala a boca e fica lá, e é intercambiável com todos os outros, não tem nenhuma iniciativa, não tem nenhum protagonismo nas coisas, e só espera o que o Estado ou os outros, ou o coletivo vão dizer que você é e o que você tem que fazer. Por isso que essas duas coisas são incompatíveis. Por isso que é preciso matar esse ímpeto de individualidade e autenticidade. Por isso que quando um homem como o Tarcísio vai lá e faz o uga dele e tudo mais, a esquerda tem que ir lá e falar, isso aqui tá errado. Por quê? Porque imagina se as pessoas pegam esse hábito. Aí caiu a casa. Aí as pessoas vão querer se diferenciar, elas vão querer não se submeter, os homens especialmente vão querer não se submeter a o que a gente diz que eles têm que ser. E a gente não pode ter pessoas com ideia de não submissão. A gente precisa de pessoas submissas. Quando você junta isso tudo, você tem uma coisa que é masculina pra caramba, que é o para de reclamar, vai resolver. Que é uma coisa extremamente libertária. Que é uma coisa básica de... Você não consegue ter uma sociedade libertária sem isso. Sem ter uma gigantesca massa de pessoas que pensa assim o tempo todo. Porque a gente tem isso de, assim, se você vê um cara só reclamando de alguma coisa, você olha e fala, mano, qual foi? E você provavelmente tá reclamando disso porque você entende isso. Porque você ficou tinkering, porque você ficou futricando nessa coisa, porque você estudou essa porcaria. Porque você entende o que tá acontecendo aqui e você vê que tá ruim. Ou, no mínimo, alguma coisa sobre isso aqui tá medíocre e ruim, ofende você como um ser humano, porque você olha pra isso e pensa, eu quero resolver isso. Eu não consigo tolerar que isso aqui tá uma porcaria. Por mais que eu não saiba, a mera bosticidade disso aqui me insulta de existir. Eu quero ir resolver. Isso é uma coisa que nós temos. Isso é uma coisa muito natural. Nossa, eu acho que todos os seres humanos têm isso, mas eu acho que homens têm isso ainda mais. De olhar pra um negócio e falar, cara, isso aqui... Tu insulta a tua mãe que levou 9 meses pra te parir pra estar aqui. Tu insulta todo mundo que podia estar usando isso aqui melhor. Você tá sendo um bosta. Faz isso aqui. E muitas vezes, como eu falei, é porque a gente estudou isso. É porque a gente olhou e falou, eu sei como resolver isso aqui.
Eu quero... Ou, como eu falei antes, porque você fala... Eu tô curtindo a pira de tentar todo o estudo e tudo mais pra resolver isso aqui só porque isso aqui me fascina. Um cara que reconhece tudo isso, mas não age, tu olha e fala, mano, devolve o pau na fábrica lá. Claramente você não tá usando. Vai se fuder. Para de ser molenga. Isso irrita a gente. E é justamente esse reflexo de ir e fazer, de partir dessa reclamação pro resolver, que é a pura construção da sociedade. Só que quando você tem indivíduos fazendo isso livremente, amplamente, construindo coisas, e cada um com seu nicho, cada um com seu canto, cada um com a sua maluquice masculina diferente, você vai ter uma sociedade. E não é isso que os socialistas querem. O que eles querem é falar, todo mundo para, nós vamos desenhar isso. Quando vocês têm esses ímpetos, eles são ímpetos capitalistas, individualistas, egoístas, destruidores, opressores. Parem com isso. E por isso essa repressão do indivíduo, por isso essa repressão da autenticidade, da espontaneidade, do fazer, do agir, do protagonismo, de todos esses valores, que são valores masculinos, que também mulheres podem ter isso, não tem problema nenhum, não tô dizendo que eles não têm, mas que são as coisas esperadas desproporcionalmente mais de homens, às vezes de uma maneira não saudável, mas proporcionalmente esperadas muito mais de nós, são essas coisas que também constituem uma sociedade libertária e que os socialistas precisam destruir. E sei lá, eu só fiquei afim de fazer esse vídeo aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.